Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Meu nome é Edgar. O relato que vou contar para vocês aconteceu com meu avô, quando ele ainda era bem jovem. Esse ocorrido foi durante um inverno bem intenso, e ele e sua família passaram por momentos de puro terror. A família do meu avô tinha umas terras no interior aqui da região, e eles moravam bem distante da cidade, mas levando uma vida tranquila. Naquele ano, eles começaram a se preparar para quando o inverno chegasse. Colheram os produtos da roça, secaram carne, fizeram farinha e todos os preparativos para que não faltasse comida. O pai do meu avô tinha um costume de que, bem próximo à chegada do inverno, ele pegava alguns produtos e ia até a cidade. Lá, ele vendia ou trocava por alguma coisa que eles iam precisar, como roupas, calçados, remédios, e assim ele fazia todos os anos, e nesse não foi diferente. O pai do meu avô se arrumou, pegou seus produtos para ir até a cidade. Entre o sítio deles e a cidade eram vários quilômetros, e ele passava por um campo, que de inverno, devido à chuva, ficava totalmente alagado. Então, durante o inverno, a família meio que ficava isolada, mas como tinham tudo o que precisavam, isso não era um problema. Com tudo pronto, ele se despediu da família e falou que em alguns dias estaria de volta. Até porque, segundo ele, as chuvas ainda iam demorar a começar. E ele foi sozinho pela mata, com sua mochila bem grande e sua espingarda, sua fiel companheira. Foi andando até que sumiu de nossas vistas. E a partir de agora, vou narrar como se fosse o meu avô contando a história. Eu, como era o filho mais velho, fiquei encarregado de fazer os últimos preparativos. Trouxe os sacos de farinha para dentro de casa, alguns grãos que tínhamos colhido e a carne salgada. Arrumei tudo do jeito que meu pai mandou e ainda tinha mais algumas obrigações, como cuidar dos animais e reforçar a casa para o inverno, e tornar o ambiente o mais agradável possível, para ficar ali durante aquele período tão difícil. Após um dia de meu pai ter saído de casa, começou a formar muita chuva, e o tempo fechou muito rápido. Para as bandas da tarde, caiu um temporal, e nós ficamos em casa. A minha mãe havia comentado que o inverno tinha chegado mais cedo, e ficou preocupada com meu pai, que ainda devia estar no meio da viagem. A chuva estava intensa, com trovões e ventos muito fortes, tão fortes que sacudiam a nossa casinha, que era feita de madeira reforçada. Ficamos perto do fogão a lenha durante a noite, jogando conversa fora e nos planejando, e aproveitando o tempo aconchegante. No dia seguinte, a chuva persistia. Mesmo assim, fui checar o galinheiro e o chiqueiro para alimentar os animais, e voltei para casa todo encharcado. Era difícil ficar muito tempo do lado de fora, pois a chuva e o vento eram bastante intensos. No terceiro dia presos dentro de casa, estava um pouco desconfortável. Geralmente, chovia e depois passava, o que facilitava fazer as tarefas. Mas daquela vez estava diferente. A chuva não dava trégua, de jeito nenhum, o que tornava difícil sair de casa. E estando no interior, não tinha muito o que fazer. A minha mãe
até pegou o baralho do nosso pai, para que pudéssemos nos distrair. E sem perceber, a noite caiu. Umas horas da noite, começamos a escutar uma gritaria das galinhas. A minha mãe se levantou e eu também já estava de pé. Eu resolvi ver o que estava acontecendo, e minha mãe suspeitava que podia ser alguma cobra, já que ali isso era muito comum. A minha irmã, que era a segunda mais velha, estava acordada. Elas ficaram na cozinha me esperando, e eu fui em direção ao galinheiro, que ficava um pouco distante da casa, mais pro fundo do terreno. A chuva permanecia intensa e tinha muitos relâmpagos. Eu via o caminho através dos relâmpagos, já que o vento forte não me permitia que a lamparina ficasse acesa. Quando eu estava mais ou menos a uns 60 metros do galinheiro, deu outro relâmpago e eu tomei um enorme susto. Eu vi alguma coisa parada em frente ao galinheiro. Era muito escuro, como se fosse uma grande sombra. Eu parei e fiquei observando aquilo. Enquanto não estava relampejando, eu fiquei no escuro total e comecei a ficar nervoso. Quando clareou de novo, eu vi que aquilo estava lá, e aí tive certeza que não era minha imaginação. Aquilo entrou no galinheiro, e as galinhas ficaram agitadas. Não sei o que estava fazendo, mas voltei rápido para casa e cheguei assustado. Minha mãe se preocupou e disse que eu estava tão branco quanto uma folha de papel. Eu fiquei calado por alguns minutos pensando no que ia dizer, mas contei a verdade. Eu disse para ela: "Mãe, tem um bicho dentro do galinheiro, muito grande, e eu não sei o que é." Minha mãe coçou a cabeça e perguntou: "Como assim, menino? Que tipo de bicho?" Eu falei que não sabia, mas estava de pé como uma pessoa, mas era muito grande, o que reforçava que era um bicho. As galinhas continuaram no alvoroço. Passou um tempo e se calaram. A noite voltou a ficar em silêncio. Nós ouvíamos só o som da chuva, mas o ambiente ficou estranho, e eu não tive mais coragem de sair. O meu pai tinha levado a única arma da casa, e nossa única proteção era continuar dentro de casa. Quando amanheceu, eu fui até o galinheiro com cautela, pois o animal ainda podia estar lá dentro. Quando abri o galinheiro com cuidado, vi que tinham muitos corpos de galinha jogados pelo chão, e poucas tinham sobrevivido. Eu voltei para casa e chamei a minha mãe para ir ver o que eu tinha visto. Ela foi comigo até o galinheiro e pegamos algumas galinhas e colocamos junto com os porcos. E nos questionamos que animal poderia ter feito tudo aquilo. Eu procurei rastros pelo chão, mas devido à chuva não encontrei nada. Não sabia de onde tinha vindo ou para onde tinha ido. Então, voltamos para casa e permanecemos ociosos, escutando o som da chuva. Já estava perto de anoitecer, mas eu estava inquieto. Coloquei as crianças para tomarem banho mais cedo, para antes de escurecer, fechar toda a casa. Durante aquela noite todos dormiram, menos eu, que não conseguia ficar tranquilo. E em uma certa hora da noite, eu escutei barulhos de pisar lá do lado de fora. Eu fiquei lá, ouvindo. Veio da frente da casa, passou pelo lado da parede onde eu estava e foi na direção da cozinha. Ele andou por trás de novo e veio até a frente, e eu fiquei tentando seguir os passos. Aquilo deu várias voltas em torno da casa, mas não fazia tanto barulho, mas eu sabia que tinha algo ali. Quando amanheceu, ainda estava chovendo. Eu desci de casa e olhei ao redor. Só que a chuva limpou os rastros, do que quer que fosse. Eu fiquei desconfiado
mas não alarmei ninguém. Fiz o que tinha que fazer e quando me dei conta, já estava anoitecendo de novo. Eu estava bastante cansado e só queria dormir. E cedo fui para minha rede. De madrugada, acordei assustado, pois escutei uma grande pancada na porta de trás. Todos acordaram, e seja lá o que fosse, deu vários murros na porta, que felizmente era bastante reforçada. Aquilo deu a volta e foi até a porta da frente, e bateu lá também. Após isso, mexeu nas janelas, e era clara sua intenção. Aquilo queria entrar. Eu ainda falei com seja lá quem fosse, mas não tive resposta. Depois disso, escutamos fungados e rosnados. Aquilo estava mais agitado. Eu fui até a cozinha e peguei um facão. Juntei a família perto de mim e ficamos com medo daquilo entrar e termos que enfrentar seja lá o que fosse. Felizmente, após as 5 da manhã, aquilo se afastou da casa, mas eu tinha certeza que depois daquela noite, ele ia voltar. Passamos o dia com muito medo. Mesmo sendo mais velho, ainda era um moleque, e a única coisa que conseguimos fazer foi nos reunir na sala e rezar, para Deus nos livrar daquela situação. Parece que nossas preces foram atendidas, pois naquela mesma tarde, por volta das 5 horas, o meu pai chegou em casa. Quando vi que meu pai tinha chegado, eu senti muita alegria ao vê-lo. Todos foram abraçá-lo, e ele ficou sem entender nada, pois não tinha ficado tantos dias longe de casa. Depois que meu pai tinha se acomodado, eu, minha mãe e minha irmã conversamos com ele e contamos o que estava acontecendo. Meu pai não sabia o que podia ser, mas garantia que naquela noite teríamos proteção. Ele tinha bastante munição e ia se preparar. Cedo da noite, todos jantamos, mas meu pai disse que não ia dormir. Se sentou na cozinha e estava com uma garrafa de café. Eu dormi, e quando acordei de madrugada, olhei na cozinha e meu pai ainda estava lá. Eu fui até ele e perguntei se estava tudo bem. Ele disse que sim, mas que tudo estava tranquilo. Pois é, foi só o meu pai falar isso que o barulho começou lá fora. Uma correria em volta da casa. Meu pai já estava com a espingarda na mão, e o que estava lá fora, mais uma vez, bateu na porta da frente, tentando entrar. Depois, ele foi até a porta de trás, e isso se repetiu por várias vezes. O meu pai resolveu abrir a janela, e estava com a espingarda e uma lanterna nas mãos. Quando o bicho veio correndo em direção a uma das portas, o meu pai ligou a lanterna, bem em cima daquilo, e como eu estava do lado dele, consegui ver bem como era. Aquilo era um bicho muito feio. Ele andava de pé, era todo peludo e com a cara torta, e tinha presas bem grandes para fora da boca. E com a luz da lanterna bem em cima daquilo, ele parou e deu uma espécie de grunhido na direção do meu pai. E o velho não hesitou e mandou chumbo naquilo. Ele atirou 2 vezes e o bicho caiu, de costas na lama. O meu pai recarregou a arma e aquilo se levantou. E quando partiu para cima dele, levou mais chumbo, de novo.
O bicho percebeu que ali não teria chances e correu de lá. O meu pai pulou a janela muito rápido e foi atrás daquilo. E eu gritei para meu pai voltar, pois tinha muito medo do que podia acontecer. O meu pai sumiu na escuridão perseguindo aquele bicho, e eu ainda escutei mais alguns tiros e um grito muito feio. Após alguns minutos, meu pai voltou para casa, todo sujo de lama e molhado, e disse que acertou vários tiros naquilo. Ele não sabia se aquela coisa ia morrer, mas disse que dificilmente iria voltar ali. Durante o restante da noite, não dormimos mais, e depois que amanheceu, a chuva estava mais fraca. Pelo restante do inverno, aquilo não voltou mais em nossa casa. Mas durante a noite, escutávamos esturros feios, na mata próxima, mas era distante de nossa casa. Porém, isso também provava que aquilo não tinha ido embora e estava sempre espreitando. Quando o verão chegou, o meu pai estava cansado daquela situação e decidiu que íamos mudar de casa. Nós pegamos nossos pertences e saímos dali, e nossa casa seria mais próxima ao vilarejo, que tinha mais adiante, e moramos ali desde então. Mas depois disso, não vimos mais aquela terrível e misteriosa criatura. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!